Hoje nós vamos ter mais uma continuação do nosso curso de imagens narrativas, né? Tem uma convidada, né, que é uma convidada presente, né, e necessária, né, a professora Clarice Peixoto, vai hoje apresentar sobre, né, narrativa fílmica, né? Ela poderia apresentar sobre narrativa visual, de uma maneira geral, né? Eu não sei exatamente. Eu li o texto dela agora de manhã, né? Então, a professora Clarice é uma das nossas maiores especialistas em antropologia visual, né? Implantou, né, o núcleo de antropologia visual na UERJ, né, e formou vários alunos, implantou o núcleo. Já fizemos, né, na pós-graduação, linhas de pesquisa voltadas para a narrativa, já tivemos juntos, já colaboramos, né, e é sempre um prazer, né, ter Clarice aqui, né, sempre colocando como sendo uma pena, né, que a professora Clarice está se aposentando. Então, nas próximas edições que nós teremos no nosso curso, né, Lívia, nós teremos a professora Clarice como convidada, né, e não como sendo a principal, mas, né, será a principal sempre presente que estará aqui com a gente. Então, acho que todo mundo conhece. Eu imagino que a maioria de vocês foi aluno também de Clarice em outros cursos, né? Então, vamos em frente. Clarice, por favor, prazer, como sempre. Então, Walter, mas eu já aposentei. Então, é um serviço voluntário, gente, está fazendo. Vamos lá. É gratificante. Bem, olá para todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. A gente vai falar sobre produção de imagens na pesquisa social e construção de narrativa fílmica, porque vou falar de imagens fílmicas, né? Então, porque eu trabalho muito mais com filme, vídeo, do que com fotografias, né? Então, a gente sabe, né, que um filme produz imagens em movimento, né, como a gente diz, registra sons, falas, os olhares, os gestos, né, que muitas vezes eles passam desapercebidos na pesquisa, né, ou desapercebidos ao pesquisador, pesquisadora, né. Aí, do meu ponto de vista, o filme atua como um complemento à escrita. Ele é não somente um instrumento de análise, mas um veículo que tem um sentido próprio e uma difusão que é bastante eficaz, né? Mas o vídeo não é milagroso. Para produzir imagens etnográficas, não basta sair por aí com a câmera na mão, filmando tudo que vemos, né? E gravando entrevistas, relatos, né? Antes de filmar, nós temos que passar pelas mesmas etapas de preparação de qualquer pesquisa social. Primeiro, o que nós queremos conhecer? O que nós queremos entender, né, sobre esses sujeitos que nós vamos estudar? Não é assim que, digamos assim, que nós nos tornamos, quer dizer, quando a gente vai fazer uma pesquisa sem imagens, né, o que demarra uma pesquisa? O que começa a pesquisa? Não é uma curiosidade que temos? Então, com o filme é a mesma coisa, né? Então, as nossas questões e curiosidades antropológicas, né, elas são as diretrizes e as primeiras observações e escutas no campo, né? E são elas que vão nos dizer o caminho para desvendá-las, né? Ou se a gente vai ter que buscar uma outra trilha, né? São essas etapas que precedem as filmagens e que vão dar um suporte etnográfico a essa gravação das situações sociais estudadas, né? Porque sem essas etapas, o registro audiovisual só produz documentos inúteis para a pesquisa. Assim, para a gente obter um resultado significativo, né, a gente tem que preparar a pesquisa, dando um sentido às imagens, através, então, de uma observação cuidadosa das práticas, dos comportamentos, ritos e rituais. Ou seja, ver e ouvir para pensar como transpor isso
para imagens e sons. Claro que a gente não se trata simplesmente da gente transferir questões e problemáticas para a tela, né? É preciso que a gente tenha bem claro o que, por quê, como, para quê e para quem filmar, né? Qual é a questão que nos intriga? O que nós queremos descobrir, desvendar, entender, né? Então, as imagens vão enriquecer a compreensão desse objeto, desse universo? Se sim, que tipo de imagens? Como fabricá-las? Quais são os enquadramentos com seus planos, os seus ângulos, que nós consideramos importantes para revelar com imagens? Tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, para mim, a questão é: qual é a história que nós queremos contar e como vamos contá-la com imagens? Para isso, nós temos que conhecer a linguagem fílmica. O que são planos? Quais são, né? Quais são os ângulos, os movimentos de câmera que possibilitam melhor expressar o que eu quero entender e mostrar, né? E isso é importante, gente, porque eles têm, planos e ângulos têm significados, e nós temos que conhecê-los para não acentuar as fragilidades dos sujeitos que nós estamos filmando, se essa não é a nossa intenção, claro. Então, sem o conhecimento da da linguagem fílmica, né, nós perdemos a chance de produzir etnografia com imagens. Vou dar apenas um exemplo para vocês que já é bastante banal, né? Sobre ângulos, por exemplo. A câmera alta ou plongée, que é essa câmera quando a gente filma de cima para baixo. O sujeito está aqui e eu estou filmando de cima para baixo. Ou a câmera baixa ou contre-plongée, que é filmar o sujeito está aqui e eu estou aqui, eu estou filmando de baixo para cima. Essa câmera baixa, por exemplo, essa câmera alta, filmar de cima para baixo, ela diminui o sujeito. Ela oprime a pessoa filmada. Então, velhos, moradores de rua, crianças, né? Jamais filmar com câmera alta. Sempre uma câmera paralela ao olhar. Ou a câmera baixa, de baixo para cima, porque essa dá maior destaque na cena, né? Dá maior grandeza aos sujeitos. Olha só, vocês podem observar isso muito claramente nas campanhas eleitorais. As fotos dos candidatos na imprensa, por exemplo. Quando a gente observa qual é o ângulo que o fotógrafo, e a Aline entende disso, fotojornalismo, qual é o ângulo que o fotógrafo tira do candidato, a gente logo sabe qual é o candidato que a imprensa está apoiando. Então, eu quero abordar só 2 pontos que estão diretamente relacionados aos meus trabalhos. Sobre o fabricante de imagens, né, e sobre o que eu chamo de filme-portrait, né? Essa ideia de portrait, eu queria deixar claro para vocês, portrait, para um francês, uma palavra francesa, portrait é mais abrangente do que essa nossa noção de retrato. Nossa noção de retrato remete apenas àquilo que está registrado neste enquadramento. O portrait, a ideia, ele é mais amplo. Ele expande ao extraquadro, ao que está fora desse enquadramento. Então, vamos lá, o fabricante de imagens, né? Quem fabrica essas imagens? Nós, um amigo, uma amiga ou um cameraman, né? São muitas as situações e as possibilidades, e elas dependem das condições da pesquisa, ou seja, da relação que nós estabelecemos com as pessoas filmadas, do tempo que nós temos para realizar a pesquisa e do financiamento disponível, né? Mas, principalmente, volto a dizer, por que e para que nós estamos produzindo essas imagens. O que essas imagens me darão que um trabalho de campo tradicional não fornece. Então, antes de filmar, como já disse, a gente é fundamental ter um conhecimento aprofundado do contexto da pesquisa,
por meio desse trabalho de campo mais longo, que permite, então, a construção de uma relação de confiança com as pessoas. Porque a confiança leva a uma maior espontaneidade dos sujeitos e vai reduzir também a ansiedade e as incertezas daquele que está filmando. Então, filmar é um vai e vem contínuo entre a ideia do projeto, a concepção do projeto de pesquisa e as possibilidades de desenvolvê-lo por meio de uma narrativa audiovisual. E desse modo, então, é no confronto entre o que a gente quer pesquisar e registrar imagens, a especificidade do campo e a relação que nós temos com sujeitos. É aí que reside o aspecto criativo do filme na pesquisa social. Bom, são múltiplos os métodos ou as maneiras de abordar a realidade social por meio de imagens. Alguns, como eu, só começam a filmar, como já disse, depois de muito observar e entender o que eu quero filmar e como eu quero filmar. E um outro aspecto é que é muito importante a gente explicar aos sujeitos o que nós faremos com essas imagens, para quem nós vamos mostrar essas imagens, assim, para a gente poder obter o consentimento para o uso das imagens, né? Essa também é uma maneira da gente garantir uma certa liberdade, né, nas filmagens, nas tomadas e na edição do filme, evitando, então, equívocos e problemas com o uso da imagem. E um outro aspecto é que nunca eu digo como as pessoas têm que agir diante da câmera, né? E eu tento influenciar o menos possível para não alterar essa realidade do teu filme, já sabendo que a minha presença e a da câmera já desconfiguram um pouco o cenário social, né? E a outra coisa que é importante, nunca filmar com a câmera escondida. Isso é coisa de jornalista. A gente tem que ter uma permissão para filmar. Bom, quando a gente trabalha com um cameraman, o mais difícil é fazer com que ele fique sempre atento ao registro do som. Ele tem que ouvir o que se fala, ele tem que ouvir os sons parasitas do lugar da gravação. Por exemplo, hoje aqui tenho barulhos externos, está tudo fechado. Então, ele tem que ouvir o cachorro que late, o galo que canta sem parar, a TV ou o rádio ligado, o barulho da obra, no meu caso, né? Ou o do trânsito. Porque esses sons que chamamos de parasitas, eles abafam o som que nós queremos registrar, o do ambiente, do contexto, do lugar, né, que queremos registrar. E das falas das pessoas, né, dos relatos, né, das conversas. Eu digo isso porque muitos desses operadores de câmera e de som, eles têm mais familiaridade com as reportagens televisivas, nas quais eles registram o que eles registram as imagens que chamam de takes. Um take aqui, um take lá, outro take acolá, muitas vezes sem o som. E aí eles colam nessas imagens a narração em off daquele que vai apresentar esse contexto, né? O som direto é importantíssimo, né, para nós, principalmente, e o som ambiente. Então, nos nossos registros, nas nossas filmagens, o som tem que ser direto, captado e registrado em sincronia com as imagens. Então, filmar em equipe exige um enorme entendimento entre as pessoas, entre os membros dessa equipe, né? E a gente tem que deixar bem claro quais são os objetivos das filmagens e qual é a responsabilidade de cada um. E, principalmente, quem dirige esse filme. E isso, gente, não é tarefa fácil. O Jean Rouch, que é um antropólogo cineasta francês, ele dizia que só um antropólogo sabe quando, onde e como filmar. E ele também pregava um longo trabalho do campo antes de iniciar as filmagens, porque este é um período, dizia para ele, de reflexão, de aprendizado e de conhecimento mútuo, que pode até ser muito longo,
E, por isso, é muito difícil a gente manter os salários de uma equipe de técnicos, né? Além do mais, eles interferem e desestruturam o cotidiano das pessoas filmadas. E os exemplos são vários, né? Daqueles que querem tirar o teto ou o armário porque a iluminação não está boa, daqueles que querem mudar a configuração interna das casas, dos lugares para dar mais espaço, ampliar o espaço, eles mexem com a casa inteira e os exemplos são vários. Bom, o Rush foi meu professor no doutorado e eu segui esse seu princípio no meu primeiro filme, que foi gravado nessa pesquisa de doutorado. Então, no filme Em Busca do Pequeno Paraíso, a câmera integrou o meu arsenal de instrumentos antropológicos. Eu tinha um caderninho de campo, onde eu anotava as observações, as conversas dirigidas com as pessoas, e a câmera acabou sendo o pivô da minha relação com as pessoas estudadas. Eu só entrei com a câmera no campo 2 meses depois de eu frequentar esses territórios de sociabilidade dos velhos parisienses, que eram as praças, né? Ou seja, só à medida que as nossas relações iam sendo tecidas é que eu fui cogitando filmar, né? Então, eu tinha medo da câmera ser um instrumento invasor que pudesse aí provocar uma rejeição deles e aí a ruptura dessas relações já construídas, né? Ela tinha que servir de mediação entre nós, né? Então, foi se insinuando no campo, né? Quanto mais eu percebia que a confiança se consolidava. Então, essa proximidade, quase intimidade entre as pessoas filmadas e eu, a câmera, né? Ela pode ser percebida na imagem, sem que eu apareça no campo visual, já que eu trabalhei só, sem equipe. Eu vou mostrar para você 2 trechinhos desse filme e eu peço, então, para a Laura acionar aí para me ajudar. Tu étais dans le Midi, toi? T'as vu que c'était fleuri quand même, les gens mettent beaucoup de fleurs. Et dans leur jardin, ils en ont quand même, les gens, des fleurs, au Brésil. Ils jouent à quoi, là? Ah, bon, d'accord. Una sorte de basketball. Ah, oui, voilà, oui, voilà. Ah, dis donc, elle a du ventre, la mère. Je sais pas si elle se remet, pourtant, mais dis donc. Hein, t'as vu, celle qui est en vert? Ah oui. Elle a de l'estomac ou je sais pas, du ventre, c'est tout ce que tu veux. Oh, dis, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son filet? Normalement, c'est avec un bateau qu'ils doivent aller porter le filet comme ça dans l'eau. Ils pêchent comme ça, au Brésil, ils pêchent avec un filet comme ça, au bord de l'eau. C'est petit. Ah bon? Ah, se regala al pizzone là. Ah ouais. Comment sont los pizzones là? Pareil que d'ici? Oui. Oui, mais il y en a peut-être moins, hein, parce que les gens ne doivent pas leur donner à manger, comme nous. C'est pas du genre bien nourri, les pigeons, il n'y en a pas comme... à Rome, il y en a aussi, hein. Oh là, ouais. Parce qu'en Barcelone, Ouais. un poquito moins, mais sont tous blancs, sont fantásticos. O que nós vimos aqui é o que nós chamamos de feedback, né? E que, para mim, é a grande vantagem do registro audiovisual na pesquisa social, né? Que nós apresentamos para as pessoas filmadas a sua própria imagem, bem como as imagens do outro, levando-as a falar sobre o que elas veem e como elas se percebem e percebem o outro, né? Eu diria que isso é um processo de observação conjunta feita a partir da percepção fílmica do antropólogo. E o que está em jogo é a representação das pessoas filmadas sobre esse olhar do antropólogo, né? Então, ao introduzir esse procedimento, nós entramos no jogo das relações.
Não se trata de um simples retorno de imagens, né, mas de uma tentativa de melhor compreender o ponto de vista dos sujeitos e a realidade social na qual eles estão inseridos, né? Já que o filme abre essa possibilidade de comentar, explicar, discutir com as pessoas as imagens registradas, ainda no campo, ou posteriormente, como no meu caso, associando-os, então, a essa pesquisa. E foi isso que eu quis mostrar nesse filme, quer dizer, o cotidiano dessas senhoras na praça pública, ou na feira, ou no café, e compartilhar as imagens, né? E ter esse feedback delas sobre as imagens e sobre os velhos brasileiros. Bom, depois desse trabalho, eu comecei a me interessar mais pelos filmes portrait, né, como eu já disse para vocês. Porque esse gênero me permite aliar dois dos meus interesses, memória individual e coletiva e imagens fotográficas e fílmicas. Shirley West diz que todo portrait, né, é permeado pela construção e perpetuação da memória de um sujeito através da imagem. E Maurice Obax diz que cada memória individual constitui um ponto de vista da memória coletiva. Então, nós sabemos que a memória de imagens, sons e sentidos, ela se forma e se fixa ao longo da vida. É uma estranha mistura do sensorial e do verbal que nos oferece um passado em fragmentos, né? Então, nós temos a impressão, né, de rever imagens, reescutar sons, usar palavras já ditas e reviver, quem sabe, né, sensações passadas, como já nos disse McDougall, né? Então, os filmes e as fotografias, eles produzem esse efeito de ativar a memória, nos dando uma sensação de reviver situações que foram registradas no curso da vida. É o que chamamos de filmes de memória. Assim, os documentários que mostram uma página da história, né, por meio de biografias individuais, eles apresentam evidências verbais e visuais que nos remetem às lembranças de uma história da qual nem sempre participamos diretamente, digamos assim, mas que nos ajudam a compreender o que passou, né? Então, é mais do que uma tentativa de representar a memória no filme. Trata-se de uma outra forma de evocar essa história. Então, esses filmes remetem a um passado coletivo, né? Uma vez que os documentos fílmicos, as fotografias, os desenhos, os jornais e documentos impressos que nós inserimos neles, né? Eles reconstroem um momento da história. Eles falam do passado, né, através de personagens que são confrontados à sua própria memória. Um exemplo disso é o filme Bebela e a Revolução Gaúcha de 1923, que eu fiz sobre a minha avó e a participação nessa revolução, e que vocês vão encontrar lá no site do INAR. Ao longo dos seus quase 102 anos, Bebela guardou na memória os acontecimentos da Revolução Gaúcha de 1923, da qual ela participou ao lado do pai, Sebastião de Oliveira, e do marido João Peixoto, em Cruz Alta, sua cidade natal. Durante mais de 10 anos, registrei os relatos de minha avó sobre a importante participação feminina nesta revolta, que revelam de maneira singular a atuação das mulheres nos episódios políticos brasileiros. Você participou, de uma certa maneira, da Revolução de 23, não? Mas, claro, 3 ou 4 revolucionários eu guardei na minha casa, na Praça da Independência, em diagonal, como é que é? Com a prefeitura que tinha ali. E tinha filhos pequenos e tudo. E tinha 3. A senhora guardou ou escondeu? Escondi. Ah, agora sim. Escondi. E a prefeitura em diagonal, o movimento dos oposicionistas, tudo pelos fundos, porque a residência dava para a Avenida General
Como é a avenida? Osório. Como é? General Osório. General Osório. E então, pelos fundos da casa, chefes pelos fundos da casa, era o movimento, a combinação, aquela coisa toda. E a prefeitura ficava na praça, com a frente para a nossa casa. E ninguém via nada. Então foi assim que eu mergulhei na reconstituição de biografias, usando o filme para registrar depoimentos, fotografias, documentos impressos, tendo como foco principal o estudo da memória individual como um ponto de vista da memória coletiva. Então, a intenção era aprofundar e sistematizar as histórias e memórias individuais usando os pressupostos teórico-metodológicos da antropologia visual. Então, o filme Portrait que fiz, Gisèle Omindarewa, fala, né, sobre a vida da Gisèle Cossart, uma francesa burguesa que se tornou mãe de santo e foi morar em Santa Cruz da Serra, aqui no Rio de Janeiro. Os procedimentos antropológicos foram os mesmos, longo trabalho de campo, iniciando com observação, fotografias e, finalmente, a entrada na câmera. Mas, dessa vez, eu não tinha câmera, e nem o Inarra tinha ainda, né? Então, eu solicitei ao Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, e eles me cederam 2 técnicos, um operador de câmera e um operador de som. Esse foi o primeiro filme que eu dirigi uma equipe. Bom, a câmera era uma Betacam, na época, muito grande e pesada. Eu não sabia como manejá-lo. Mas, de todo modo, quer dizer, só os técnicos do CTE é que podiam usá-lo, né? Então, ao longo foi um ano de filmagem, 1998. Ao longo desse ano, eu tive que trabalhar com 3 cameramen. E esse troca-troca teve razões diversas. O primeiro deles, depois de 6 meses de filmagens, recebeu uma oferta de trabalho mais vantajosa e saiu da UERJ. O segundo sucumbiu ao pânico dos rituais do candomblé. Eu esqueci de perguntar qual era a religião dele, e ele era evangélico. Saiu. O terceiro saiu voluntariamente. O terceiro chegou já no final das filmagens. Então, a gente percebe que não há uma grande diferença de estilo entre os 3, uma vez todos eles praticavam a linguagem televisiva, takes e som off. E essa foi a minha primeira batalha, fazer com que eles nunca desligassem o som. E a outra grande dificuldade foi convencê-los a não usar tripé, a ficar com a câmera sobre o ombro, que é uma câmera grande, né? Sempre, para ter mais flexibilidade, para se movimentar, né, nessa cena. Evitar o zoom, esses vais e vens, com essa aproximação mecânica, que é o zoom, né? Você se aproxima do sujeito, mas mecanicamente você não se aproxima com a câmera, né? Evitar essas panorâmicas que vão e voltam, sobem e descem. E evitar planos muito curtos, né? Os takes. Foi muito difícil convencê-los a filmar mais perto das pessoas, buscando uma proximidade maior, né? E foi impossível fazê-los se aproximar de uma pessoa em transe. Então, a distância entre a câmera e as pessoas filmadas é nítida nesse filme, principalmente nesse filme e principalmente na festa de Iemanjá, que era a mais importante desse terreiro.
Então, não sei se vocês repararam o lugar onde estava a câmera. E todas as aproximações dele foram via zoom. Por isso ficava, às vezes, full, né? Como a gente diz, né? Não muito nítido. E a outra coisa que é claro que num ritual como esse, a câmera não pode entrar no meio do que a gente chama da gira, no meio do ritual, mas ele pode chegar mais perto, ele pode estar bem atrás dos, digamos assim, dos membros que estão assistindo e participando. Então, isso a gente vê um problema sério de imagem. Então, o que eu estava dizendo é que também nesse filme as gravações ficaram condicionadas à vontade desses técnicos de irem a Santa Cruz da Serra. Então, por exemplo, nenhum deles quis passar a noite lá no terreiro para filmar os rituais da madrugada, né? Então, para a Gisele não achar que fosse medo ou algum desinteresse, eu ficava por lá fotografando e tentando, com a outra câmera, uma Super VHS, que eu também consegui emprestada, filmar algumas coisas que eu achava imprescindíveis e que eles não estavam lá para registrar. Na verdade, quer dizer, resumindo, né, eu não encontrei nenhum cameraman que atendesse, né, aos meus princípios de filmagem, né? E aí, como a gente faz, né, quando nós não sabemos filmar com câmeras profissionais e nem temos grana para financiar uma equipe por tanto tempo? Então, eu levei quase 10 anos para editar esse filme, porque eu buscava uma narrativa que desse conta das imagens que eles produziram. Sim, porque eu também não soube dirigir, né? Eu sei o que eu quero filmar, né? O que eu quero registrar com as imagens, mas eu não sei dirigir aquele que fabrica as imagens que eu desejo, né? Então, as cenas gravadas por mim no Benin, porque depois eu fiz uma viagem ao Benin para ir buscar, né, as raízes da formação da Gisele, que foi no Benin, né, e as fotografias. Então, essas imagens do Benin e as fotografias que nós inserimos no filme, elas foram fundamentais para eu criar uma narrativa que se expressa em duas linhas, né? A do relato da Gisele sobre a sua vida, sua trajetória, e as imagens que expressam esses relatos. Tem partes do filme que a narrativa fílmica é cortada por uma narrativa fotográfica. E, principalmente as imagens, tem dois momentos disso. As imagens dela quando morava na África, né? E depois sobre, eu acho que são as da formação dela aqui, não me lembro. Mas são dois momentos que a gente percebe que tem uma narrativa fotográfica interna à narrativa fílmica, e ela dá sentido ao relato da Gisele. No intervalo tem umas coisas, tem a África, entende? No intervalo tem a África. Eu caso com meu marido, eu tenho 2 filhos, logo depois da guerra, e meu marido é nomeado diretor da educação no Camerun. Então lá para mim foi uma vida extraordinária.
L'Afrique, pour moi, ça a été la libération du monde bourgeois dans lequel je vivais, et puis l'aventure. Então, vamos lá, Aline, você pode apresentar esse trecho do Benin, por favor? Donc, il y a Maman Wana. Maman. Olankweni Omidarewa. Omidarewa. Ó fẹ́ràn Ṣàngó lóòótọ́. Ó fẹ́ràn Ṣàngó. Ó sì ń wá. Bó bá gbọ́kàn á wá. Wọ́n lè ṣeré títí lọ ta di ọdún. Àti bọ̀bí tí bẹ́yìn náà rí. Bon, il dit que Maman Omidarewa, vraiment, c'est une féticheuse. Une vraie féticheuse. Aqui, eles me chamaram para eu abrir o Biorobô no pé de Xangô. E essa fotografia, nesse lugar. Ah, tá. Que era uma grande honra que eles me fizeram. Elle venait assister à la fête de Xangô chaque année ou bien tous les 2 ans. Oui. Pour laquelle l'a connue pour la première fois, à peu près ça fait aujourd'hui 20 ans, même plus. E aqui apareceu Xangô de dos centros que estava aqui. Xangô muito bonito, muito alegre, que vem falar com a gente. Esse Xangô diferente daqui, que aqui o orixá fica com os olhos para baixo, e ele tem o olho aqui, cara, gente, bonita. Quand il y a quelque chose à faire dans les couvents, vraiment, elle peut rester 3 jours sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Oui. Et nous l'avons adoptée, elle nous a adoptés aussi. Eu gosto de ir lá, me sinto bem. Não sei porquê, eu me sinto bem na África. É uma coisa assim. Eu gosto do povo, eu me sinto em comunicação com esse povo. Embora das dificuldades de língua, que eu não falo Yorubá, eu não falo Fon, eu sou um pouco assim, para chegar, salvar. Nesse filme, eu lembrei muito de um ditado que diz assim: antes só do que mal acompanhado. E isso expressa perfeitamente essa experiência fílmica com a Gisele. Vocês repararam também os movimentos de zoom o tempo inteiro, vai e vem. Bom, mas num curso com Walter Sinder, eu não posso deixar de falar sobre o filme Roberto da Mata e seus Carnavais, Marangos e Heróis. Esse filme foi realizado em equipe, mas dessa vez com um grupo de estudantes, doutorandas e doutorado, e o Walter como interlocutor. Esse já é um projeto antigo, né, Walter, que nós esboçamos lá pelos anos 90, né, mas que só saiu mesmo, só se concretizou quando o livro Carnavais, Malandros e Heróis completou 30 anos de publicação em 2009. Né? E a ideia era focalizar no da Mata e nas suas reflexões sobre as questões culturais e os dilemas da sociedade brasileira. Nesse portrait, a narrativa fílmica foi pautada principalmente nas conversas entre Walter e da Mata. Né? Então, conversas sobre a trajetória e as percepções sobre, quem sabe, esses novos carnavais, malandros e heróis da Mata. Né?
Aí, para evitar longas sequências de entrevista filmada, nós recorremos aos filmes de arquivo, uma tentativa de quebrar um pouco o plano fixo, né, do quadro da entrevista, dando algum movimento à narrativa. Tem duas coisas aí que eu quero acentuar, porque como isso é um documentário, que um dia eu vou embora, o documentário fica, eu quero acentuar isso, que é importante para a minha carreira, para a minha imagem. Então, acentuar o seguinte: 63, 64, como todo mundo sabe, em 64 aconteceu o golpe militar no Brasil. Eu não estava no Brasil. Se eu estivesse no Brasil, provavelmente teria sido preso, junto com os meus colegas e mentores. Eu não estava no Brasil. Quando voltei em 64, né, voltei, o Brasil já era diferente. Né, já tinha uma ditadura, era a época do Castelo Branco, não tinha ainda polarizado as forças, né, não tinha resistência armada, nada disso se cogitava. Mas era uma situação difícil. Né? O povo brasileiro confia inteiramente em vós. Isso também é importante. Aí eu voltei para Harvard em 67 para fazer o doutorado. Pedi licença, aí já era professor efetivo, né, da Faculdade Fluminense de Filosofia. Onde é que você estava em 1968, 69, na passeata? Eu estava estudando antropologia em Harvard. Não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Porque essa é uma pergunta que algumas pessoas, né, que de vez em quando surge no lamaçal, né, do nome ligado à pessoa. Uma vez eu era uma pessoa do sistema. Não era pessoa de sistema nenhum. Pelo contrário, eu nunca fui de sistema nenhum. E esse foi um problema que eu tive. E carrego esse problema hoje tranquilamente. Graças a Deus carrego. Nunca pertenci a grupo nenhum, a sistema nenhum. A nenhuma igreja, nenhum partido político, nada. Pelo contrário, sempre lutei para mostrar que você paga um preço, né? Ou pertencendo ou não pertencendo. Então, de 67 a 70, eu fiquei nos Estados Unidos. Neste filme, eu não filmei, eu não fiz câmera. Eu apenas tentei dirigir as duas câmeras feitas por duas estudantes de doutorado, hoje professoras, Mariana Leal e Bárbara Kopp. A participação do Walter, amigo próximo, né, da Mata, criou um ambiente de interlocução mais descontraído, o que permitiu, então, a gente abordar momentos e situações delicadas na sua trajetória profissional e da vida pessoal. Talvez por isso esse tenha sido um filme de difícil edição, porque foram muitas as consultas aos dois antropólogos personagens sobre o que mostrar e como revelar, já que se tratava, então, da divulgação de opiniões e críticas de um dos mais renomados e controvertidos antropólogos brasileiros. Aí, todo cuidado era pouco. Esse período entre a publicação de Carnaval, Malandros e Heróis... 79, 79, e o período que você vai para Notre Dame, você publica outros livros. E são livros que, por mais que a gente coloque do teu isolamento dentro da academia brasileira, você cada vez mais está entrando junto aos estudantes brasileiros. Então, trabalho sobre individualismo. É óbvio, né? Quem que foi que iniciou de falar de pessoa e indivíduo no Brasil? Qual é o artigo que inaugurou isso? Não inventei, mas que inaugurou. Melhor até do que alguns ingleses. Eu sabe o que está falando. Tem um capítulo lá, o indivíduo e a pessoa. E depois que aparece toda uma bibliografia sobre uma pesquisa sobre o indivíduo, não sei o que e tal, não tem uma citação minha. Muito bem. Nesse filme, o feedback não funcionou, porque o Mata não se interessou pelo filme. Aliás, até hoje, nós não sabemos se ele viu o filme e o que ele achou, porque ele só fala com o Walter. Eu vou concluir, então, com o filme Intramuros. E, nesse filme, eu apresento mini portréis de residentes de um asilo público no Rio de Janeiro. Alguns deles chegaram ainda jovens, quando ainda não era asilo, era um abrigo para todos os indesejáveis da sociedade. Outros já vieram quando foi criado, de fato, quando se tornou um asilo público. Outros foram internados via Ministério Público, por agressão, por terem sido agredidos em casa, ou pelos vizinhos, ou porque são moradores
de rua e velhos, né? E outros porque não tinham onde morar, né? O filme foi realizado com uma pequena equipe de 3 estudantes de graduação e nós usamos 2 câmeras, né? Eu filmei com a câmera principal e dirigi a segunda câmera e a captação do som feita pelos estudantes, né? Foi um trabalho muito tenso e que demandava uma tripla atenção. Uma atenção às imagens que eu registrava e aquelas registradas pelo estudante. O som, mas principalmente uma atenção redobrada aos relatos e aos gestos das pessoas envelhecidas, né? Como eu disse, a experiência de direção para mim é muito complicada. Diante de uma cena, eu sei o que eu quero, o enquadramento que eu desejo, os planos, os ângulos, mas eu tenho essa dificuldade para indicar, né, o que e como o operador de câmera deve filmar, né? Então, nesse filme, ora eu dirigia e botava a minha câmera de lado, né, para dirigir, né? Ora eu gravava junto e deixava que ela gravasse à sua maneira, né? Isso traz problemas, porque a imagem captada não é a mesma, né? São 2 câmeras diferentes, né? Então, quando a gente trabalha assim com 2 câmeras, a gente tem que pensar um pouco nessa narrativa final, para que não haja muito descompasso. Isso aqui em 87, né? Faz quantos anos? 24 anos já. 23 para 24, né? Não é isso? Eu sou boa na matemática, mas assim, de repente, eu até que acertei, né? Por que não? É a coisa, eu sou milionário em tempo, o tempo meu é maravilhoso, porque eu posso aplicar o meu tempo como eu quiser. Eu só procuro aplicar lendo, escrevendo, estudando, que eu vivo estudando ainda. Eu não lembro mais quantos anos que... Não lembro não. Agora... Fiquei aqui um tempão. E eu gosto daqui. Todo mundo me trata bem. Ô Zé, como vai? Tudo bem contigo? Você no outro dia me falou que você está aqui desde 1939, né? De fato, ele está aqui desde 1939, né, Zé? O homem, ele é terrível. Eu planto cebolinha, salsa, agrião de canteiro, chicora, espinafre, tudo. Eu moro aqui desde 1954. O abrigo eu já estou 31 anos. Então, assim, concluindo, né, em todas essas situações de pesquisa, o filme desempenha, das minhas pesquisas, né, o filme desempenha um papel importante, tanto para o contato com as pessoas, quanto para o acompanhamento das suas práticas, ou no processo de rememoração do passado. E, sem dúvida, o ato de filmar é um elemento importante na exploração do processo de conhecimento. A força da imagem, o movimento e do som permite uma nova abordagem nos estudos sobre a sociedade e os indivíduos, né? Porque o filme fixa as relações sociais in extenso, como a gente diz, integrando a imagem visual e a imagem sonora. Mas nem todas as pesquisas que fiz usei imagens fílmicas ou fotográficas. Só lancei mão delas quando
percebi que elas enriqueceriam a minha análise, a minha compreensão desse cenário social, né? Dessa situação, dessa realidade social. E por isso que só quando vi que a imagem me daria mais, agregaria mais, enriqueceria mais a minha compreensão e análise, é que eu lancei mão delas. Então, concluindo, eu acredito, assim, cada vez mais que para transpor para imagens, né, e sons, essa proximidade criada na relação antropológica, é preciso evitar as grandes equipes. E, sem dúvida, para lançar mão do audiovisual nas nossas pesquisas, é preciso conhecer a técnica e a linguagem cinematográfica ou fotográfica, que é para melhor captar aquilo que nós desejamos descobrir. Mas também, se a gente decide que vai ser só o diretor, que não vai pegar na câmera, então é fundamental treinar aquele que irá gravar nossas imagens e sons. Mas antes de usar esse suporte, volto a dizer, é preciso ter bem claro o que, para quê e como filmar. E para quem nós fazemos essas imagens. É isso, gente. Professora? Oi, bom dia. Bom dia. Uma pergunta. Quando a gente se utiliza dessas imagens, no texto a senhora fala até da necessidade que elas sozinhas, elas precisam ser acompanhadas da escrita. Mas quando se é também um curta, né, um documentário, a escrita também é necessária? Não, quando eu falo isso, eu estou falando explicitamente no âmbito da pesquisa social, né? Então, as imagens, inicialmente, elas nos permitem compreender melhor esse universo, permitem analisar, entender, ver qual é a percepção e a representação que os sujeitos têm de si e dos outros, se for o caso da gente usar o feedback. Então, com isso, o que a gente faz nas ciências sociais? A gente escreve artigos, certo? Então, essas imagens vão nos ajudar à escrita, a analisar os sujeitos e preparar a escrita. Mas elas também podem ser um outro produto, que é isso, que são os filmes etnográficos. Então, por isso que eu digo que elas se complementam. Mas eu tenho dois produtos, a escrita e o filme. Só que o filme, em geral, eu só vou editar, muitas vezes, depois que eu já produzir a escrita. Porque na nossa vida acadêmica, nas ciências sociais, filme não é considerado. Se você for colocar assim, pensar em látis, não conta ponto para o látis. O que conta é a escrita. E como eu me considero? Eu não considero que nós somos cineastas. Eu acho que nós somos cientistas sociais. Então, e acho que a imagem, sim, contribui muito e é muito importante para a compreensão desses universos, né, que estamos estudando. Então, é mais um instrumento que a gente agrega ao nosso ofício, né, de pesquisador. Mas isso não impede que a gente também não produza depois um produto audiovisual, um filme para divulgação. E vou dizer mais. Quando a gente só tem um produto escrito, né, e depois a gente devolve para os sujeitos, né, o artigo ou o livro, raros são aqueles que leem. Mas se você devolve as imagens, imediatamente vem e tem mais. Por exemplo, no caso do filme do Pequeno Paraíso, imediatamente eles me solicitaram os brutos, porque eles queriam ter todas as imagens, já que alguns tinham morrido, então eles queriam ver
Por exemplo, aquela senhora de óculos que fala, que é a Odete, o marido dela morreu durante as filmagens. Ela me pediu todas as imagens gravadas do marido, porque ela me disse que o que ela disse foi o seguinte: eu tenho muitas fotografias do meu marido, mas só nos seus filmes é que eu escuto a voz dele. Então, eu tive que fazer uma preparação. E no filme tem um outro casal do baile que acaba casando, depois ele morre, e ela também me pediu todas as imagens que eu tinha feito, porque no filme eu, enfim, selecionei do marido que já era morto. E no caso da Gisele, a Gisele me pediu não sei quantas cópias de filme que foram dadas, mais de 40, 50, que ela queria distribuir para muita gente, para que conhecessem um pouco da história dela. Então, digamos assim, que o retorno, né, quando a gente diz o retorno para eles, é muito mais, digamos assim, para eles usam muito mais, eles usufruem muito mais quando o retorno é imagem do que contexto. Todos os que eu mandei, a minha dissertação de mestrado, que eu mandei, nunca leram os artigos. Não é essa. Então, eu acho que a gente tem digamos assim, essa segunda vantagem. Larissa, você está fazendo um comentário, tanto em relação ao texto como em relação ao que você colocou agora. Uma coisa que eu vi que você enfatiza, que eu acho que é importante, né, essa questão de imagens e tudo mais, né, é o fato da imagem não ser uma ilustração do texto. Nós falamos dos pontos que você reitera, que é super importante. E outra coisa, no texto, né, que você pediu para a gente ler, né, que eu li, tem um momento que você fala da importância da forma. Como é importante que a forma, ela, de certa maneira, já antecipe o conteúdo. Que não aquilo que vai aparecer, né, mas a forma, como é que ela está em interação, né, constante na produção do conteúdo que está sendo ali produzido. Então, só para você comentar um pouquinho, que eu acho que é uma coisa interessante para enfatizar. Então, esse texto é bem antigo, né? Esse texto é também fruto da minha tese de doutorado. É o Caleidoscópio de Imagens, não é esse que vocês leram? Então, já faz alguns anos. Mas quando eu estava naquela época pensando na forma, eu estava pensando exatamente nisso, na construção, na ideia da construção dessa narrativa, né? E a construção disso é exatamente assim, como que eu posso transpor para imagens, né, isso que eu considero como importante para entender essas relações sociais nesse espaço, né? Eu estava muito focada nesse primeiro trabalho, que era o de doutorado, né? E essa coisa estava muito forte para mim, porque eu fiz 2 campos, né? Eu fiz o campo na França, que foi durante 2 anos, né? E quando eu vim para fazer o campo no Brasil, porque eu fiz um comparativo, né, com os territórios de sociabilidade dos velhos brasileiros, né? O CNPq só me cedeu 3 meses para ficar aqui com bolsa, depois eles iam me tirar a bolsa. Então, eu tinha que pensar muito como eu ia trabalhar isso, porque uma coisa é um campo de 2 anos, que eu tinha muito material, tinha muito mais, e o outro era de 3 meses aqui, né? Então, quando eu pensava a forma, era como é que eu ia construir essa narrativa que estava desequilibrada em termos até de produção de conteúdo, né? De produção de conhecimento, né? O que foi para mim interessante nisso, e eu acho que aí eu foquei muito mais nesse feedback das francesas. Primeiro porque aqui eu já tive um grande problema, porque eu vim, naquela época, as câmeras, não eram essas câmeras, gente, digital, pequenininha, não. Eu tinha uma câmera Hi8, que era
deste tamanho e que era usada no ombro. E o sistema vídeo francês é diferente do Brasil. No Brasil, nós temos o NTSC, que é o sistema americano, né? E o PAL, que é um sistema próprio brasileiro. E na França, você tem o PAL-M, que é o sistema francês. E eles não se falavam. Então, quando eu vim com esta câmera, que eu trouxe de lá, que era um PAL-M, um amigo que era editor me disse, você não mostra as imagens, para eles, porque você vai ter que mostrar na câmera, né? Porque eu não tinha como transcodificar essas imagens para NTSC. Teria, mas eu não tinha grana para fazer isso, era muito caro naquela época. Então, você vai ter que mostrar na câmera, né? E na câmera existe uma coisa que ele fazia um tilt na imagem, um clipe. Então, ela ia cortando a imagem. Ele falou, não mostrem nunca as imagens para eles. Então, eu não podia ter o feedback brasileiro sobre as imagens francesas, né? Não pude ter isso. Então, ficou muito difícil de como eu ia construir isso quando eu cheguei lá na volta. Como eu ia construir essa narrativa fílmica, né? E aí foi a partir daí que ficou muito, muito forte isso de que eu só posso, essa forma, como usaram, um pouco cartesiano francês, digamos assim, esse termo, né? Essa forma era construída a partir, então, só do feedback das mulheres francesas, né? E por isso que o filme foi muito mais centrado nelas do que no outro. Então, isso foi uma coisa que ficou muito forte ao longo do todo. A desigualdade do campo, do tempo do campo, a desigualdade no tratamento, né? E isso, de fato, foi, digamos assim, acho que foi um pouco o final de como eu cheguei. Na verdade, nem fui eu muito que cheguei a isso, Walter, porque eu tive muita ajuda desse amigo, que foi quem editou, né? Exatamente por isso. Ele disse, porque aí você tem o olhar daquele, você tem que ter, na edição, é muito importante você ter um outro olhar. A gente não pode só gravar e editar sozinho, a gente tem que ter um outro olhar. O olhar daquele que vai dizer assim, mas essa edição, ou essa pré-edição, esse corte, como chamam, que você fez, ele não está compreensível. Ele tem picos na narrativa. Então, você tem que ter um outro que olhe, que perceba, que te dê dicas de como você pode fazer isso. Acho que... Não sei se eu respondi você, eu me alonguei bastante. Não, respondeu. Alguém, gente, dos alunos, do pessoal, fazer alguma questão, alguma pergunta, ali quer falar alguma coisa? Quero realmente agradecer a todos vocês que vieram aqui, né, nos visitar nesse último momento, que não foi o último formal, né, como professora formal. Aliás, vou contar uma coisa. Ontem eu tinha que fazer um levantamento aí para prestar uma conta aí de uma coisa dos meus... Eu precisava de uns contra-cheques. Aí eu entrei no SRH da UERJ para pegar o contra-cheque. Aí estava assim, uma nota. Professora, a partir de agora a senhora tem que ir no Rio Previdência, está tudo lá. Eu falei, pai, então aposentada. Está ferrada. Então, sim, né, Clarice? Formalmente eu já estou aposentada, vou tirar umas férias e depois quando tudo voltar ao normal, a gente vai se reunir aqui um novo jantar. E vocês sabem que o jantar aqui em casa, todo mundo vai para a cozinha preparar, cada um vai cortar uma coisa e preparar, porque eu não vou fazer sozinha, não, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. O que eu queria só finalizar para dizer para vocês é que a gente, como orientador e orientadora, a gente também aprende muito.
a gente aprende o tempo inteiro. Então, vocês foram também extremamente importantes para mim. Aprendi muito com cada um de vocês. Tanto na vida, né? Mas principalmente profissionalmente. As ideias que trouxeram, os textos que trouxeram que eu não conhecia, os filmes que fizemos juntos, com novas propostas de construção, de narrativa, enfim, aprendi muito com vocês. Então, a gente, quando é professora, a gente está em formação permanente, até o dia que a gente vai para o Rio Previdência. Então, eu quero agradecer a vocês por tudo que eu aprendi também, tudo que vocês me deram. Então, eu acho que ser professor e professora, Walter, João, Helena, é um ato de reciprocidade, né? A gente dá e recebe em troco. Aquilo que o Moço dizia é o dom e o contradom. É isso. E eu quero agradecer a vocês todos. Obrigado, Clarice. Palmas para você. Obrigada, muito obrigada. E até qualquer hora.